Amém, meus amados. Vamos orar nesse instante e pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Bendito Deus, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Pai, nós não temos outro Deus senão o Senhor. Nós não ouvimos outra voz senão a voz do Senhor. Nós não temos outras regras de fé e prática senão a Bíblia Sagrada. Nós não temos outro Espírito a quem nos ensine e traga as revelações mais profundas do teu Espírito do que o Espírito Santo do Senhor. Portanto, nesta noite, que as palavras dos meus lábios e que a meditação do meu coração seja agradável à tua presença, Jesus Cristo, rocha minha e libertador meu. Me dê a graça de estar ministrando a tua palavra e que a mesma sirva para nós como bálsamo, que a mesma venha nos corrigirmos, venha nos exortarmos e venha nos mostrar o caminho mais excelente que com certeza o Senhor quer para todos nós, para a tua igreja. Eu abençoo a tua igreja com toda sorte de bênção. Abençoo o anjo da igreja do Senhor. Eu abençoo o conselho da tua casa, da tua igreja. Eu abençoo a todos, Pai. Te peço nesse momento a tua graça e a tua misericórdia. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 13, traz para nós uma revelação profunda que nós, se tivéssemos de dar um título, existem vários títulos a esse texto. Poderíamos dizer, Jesus lava os pés dos discípulos. Poderíamos também chamá-lo, dar como tema, dar como temática a humildade do Senhor. Mas eu quero, nesta noite, trazer para a nossa reflexão o tema, o paradoxo de Cristo. O paradoxo de Cristo. E eu quero ler nesse instante alguns trechos e que o Espírito Santo venha nos ajudarmos a entendermos e a meditarmos também. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu o Senhor: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo.
que Deus aplique a sua porção lida em nossos corações. Amados, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem como contexto o livro de Lucas, capítulo 22, e versículo de 1 ao 30. Mateus também registra, capítulo 20 de Mateus, versículo 25 e 28, seria o contexto desse texto. Por que isso, irmãos? Porque os apóstolos escreveram antes de João. João, quando veio escrever, já estava com seus 90 a 100 anos. E o que nos chama a atenção desse texto é que a diferença dele para os dois, ou para os demais, é que João, ele faz um resumo, ele faz uma síntese do que aconteceu ali, que nós chamamos de o primeiro sinédrio dos discípulos com o Senhor Jesus. Enquanto os amados irmãos, os escritores anteriores, Lucas e Mateus, trouxe a narrativa da ceia, João se prende a alguns fatos que ocorreram antes da ceia. Isso é que nos chama a atenção. Por que o Espírito Santo permitiu que João se prendesse a esses detalhezinhos que faz toda a diferença, fez toda a diferença na vida dos discípulos e que também vem fazendo diferença na igreja do Senhor durante tantas gerações? Se nós nos prendermos aos versículos aqui citados, nós encontraríamos uma resposta. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 1, que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, o que nos chama a atenção nesse primeiro versículo é que o texto mais na frente, o versículo 6 e o versículo 11, mostra como foi profundo essa declaração do Senhor. Versículo 11 diz: pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpo. Amados, a onisciência de Cristo, ela foi manifesta mais uma vez nesse texto, revelando assim a sua divindade e o que ele gostaria que a igreja vivenciasse. Primeira coisa que nos chama a atenção desse texto é o amor incomparável do Senhor. O amor imensurável
incondicional que o Senhor teve pelos seus discípulos. Ó, amados, seria muito fácil ou de uma compreensão humana se ali só estivesse João, se estivesse só Mateus, Filipe, Marcos, tantos outros que viviam honrando o Senhor e também viviam cuidando do Senhor. Mas ali, irmãos, quem estava presente naquela reunião, aquele homem que ia trair o mestre. Estava presente Judas Iscariote. Estava presente aquele que ia o negar. Aquele que ia negar o seu nome. Pedro estava naquela reunião. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor nos traz essa narrativa. O Senhor, mesmo sabendo que eles estavam ali, os amou até o fim. Eu fico analisando e refletindo que amor tremendo do Senhor. Que coisa linda. Eu não sei se eu estivesse ali naquele lugar, eu ia suportar estar ao lado de um traidor, ao lado de um amigo falso. Eu não sei como você se colocaria, ou se colocaria se você estivesse ali naquele lugar, mesmo sabendo que o traidor estava ali. Jesus, ele foi um Deus, e ele é um Deus diferenciado, imensurável, incomparável. Por isso que, quando nós falamos sobre o paradoxo de Cristo, é que o paradoxo, a palavra que é uma palavra figurativa na língua portuguesa, que traz algo que não tem lógica, algo que foge da sensibilidade e do sentimento humano. Paradoxo, na sua essência, é você fazer algo que, na ótica humana, está ao contrário. É impossível. Não tinha como. E o paradoxo de Cristo, eu tenho o costume de dizer, que começou pelo seu nascimento. Qualquer descendência palacial, qualquer descendência de reinado, no mínimo, nasceria em um lugar confortável e uma família renomada. Até o nascimento de Cristo, desde o nascimento de Cristo, foi um verdadeiro paradoxo. Um rei nascer em uma manjedoura. A Bíblia ela está cheia de paradoxos. Nós colocamos alguns aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, fala que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Que coisa! Como compreender isso, irmãos? No Evangelho
Na palavra de primeiro Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 21, diz que o evangelho é loucura para os sábios. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outro paradoxo que é super interessante é onde está escrito em João 1, versículo 46, quando Natanael perguntou: Nazaré, porventura sairá ou terá alguma coisa boa de Nazaré? Foi lá que Jesus Cristo foi rejeitado. Natanael hostilizou Nazaré como uma terra preconceituosa, uma terra infrutífera, uma terra que jamais poderia sair de lá um rei, um salvador, um senhor. Irmãos, nós encontramos na Bíblia vários paradoxos em relação à vida de Jesus. Jesus foi um homem e um Deus, mesmo instante homem, mesmo instante Deus, 100% homem, 100% Deus, que preferiu viver e conviver entre os menos favorecidos. Foi um homem que fazia questão de ouvir os que estavam sofrendo de diversas patologias, tanto física como emocional e espiritual. Jesus, ele foi um grande paradoxo quando ele mesmo, diante da multidão, ele não pediu para que alguém trouxesse uma carruagem ou um bom carro para ir a Jerusalém. Muito pelo contrário, mostrando assim o seu lado da humanidade e o seu lado da humildade. Ele pediu um jumentinho emprestado e ali ele se dirigiu. E eu vi outro dia algo tão interessante em relação a esse jumentinho. Um determinado homem pontuou que quando esse jumentinho chegou no final da jornada ali de Jerusalém, no final da avenida, quem sabe, as pessoas o ovacionaram e disseram: olha, jumentinho, você está muito famoso, posso tirar uma foto com você? Você é fera. Olha quantas pessoas estão lhe aplaudindo, olha quantas pessoas estão lhe ovacionando. E o jumentinho, por ter convivido aquele período, aquele percurso com Jesus, ele aprendeu a humildade de Jesus de maneira tal que ele disse para as pessoas que estavam sendo o seu locutor: vocês não entendem de nada. Vocês não perceberam algo? Se eu estou sendo ovacionado, ou se eu estou tendo aqui alguma honra, algum louvor, é porque eu estava carregando ele comigo. Ele estava nos meus ombros, falando assim sobre a humildade de Cristo. Nunca, dizia Augusto Cury, que alguém tão grande se fez tão pequeno a fim de fazer os pequenos se tornarem grandes. Isaac Newton foi um estudioso da física quântica, mas também ele
aprendeu a ler, estudar os evangelhos. E um dos historiadores escreveram uma das suas obras, dizendo que Isaac Newton, aprendendo a humildade com Cristo, no dia da sua formatura, quando vieram, ovacionaram, quando os seus mestres que estavam ali vieram dar os parabéns, e quando ele usou da palavra, ele dizia o seguinte: eu aprendi algo com o jovem que viveu em Nazaré, na Palestina, e que era 100% homem e 100% Deus. E eu quero dizer a vocês nesta noite que eu não só aprendi a amar aqueles que me ajudaram, mas também aprendi a honrá-los. E com Cristo eu aprendi a gratidão e também a saber que se cheguei onde cheguei é porque andei sobre ombros de gigantes. Irmãos, a humildade de Cristo nos chama a atenção em várias situações. Esse texto que nós lemos, ele traz pelo menos 3 reflexões. Quando o Senhor Jesus, chegando àquele lugar, era costume dos judeus, pelo percurso que andava e pelas sandálias que calçavam, seus pés ficarem com muita poeira. E em toda a casa havia homens e mulheres serviçais. E uma das coisas que o anfitrião fazia era pedir para que os homens e as mulheres serviçais lavassem os pés do seu convidado. E naquele instante que Jesus chegou naquele lugar, a primeira lição que ele nos deu foi tirar a sua capa. A capa, meus irmãos, simbolizava que Jesus estava querendo se relacionar com aqueles que estavam ali. A capa tinha uma metáfora, um significado muito grande. Dependendo da posição social, econômica, acadêmica, a capa dizia quem aquela pessoa era. Nós encontramos em alguns textos pessoas que usaram a capa. Encontramos o cego Bartimeu, que usava uma capa, que era uma capa de mendigo. Ele também teve uma metáfora, uma figura dentro de uma compreensão. Quando ele foi seguir a Jesus, ele largou a sua capa. Nós encontramos Paulo, quando estava na prisão, pedindo para que Timóteo trouxesse não só os pergaminhos, os livros também, mas trouxesse também a sua capa. E as grandes autoridades da época usavam uma capa que era feita com linhos finos, e era uma capa de muito valor. E jamais alguma autoridade tirava a capa em uma reunião, em uma solenidade importante. E mais uma vez, o Senhor ali, ele quebra o protocolo, o paradigma que ali era costume dos judeus, e ele tira a sua capa, dizendo àqueles que estavam ali: eu não quero de vocês sacrifício, eu não quero que vocês sejam a comunidade lá de Isaías capítulo 1, quando o Senhor disse que não queria
lua nova, não queria sábado, não queria sacrifício em vão, mas o que ele queria era relacionamento, comunhão. Por isso que o salmista dizia: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Então, a primeira característica que nós aprendemos de Cristo é o seu amor imensurável. A segunda característica que nós aprendemos de Cristo é o seu desejo profundo de se relacionar com a sua igreja, de querer ter um relacionamento mais eficaz, que esse relacionamento seja símbolo de comunhão, onde ele possa estar não só abençoando, mas também estar dialogando com seus filhos. Deus não tem filhos religiosos. Os filhos de Deus ou se relacionar com ele, ou perde o privilégio de ter um Deus que certo dia disse: "Já não vos chamarei mais de servo, mas sim de amigos." Meus amados irmãos, nós encontramos Jesus, quando se dirigia aos seus discípulos, fazia questão de mostrar o que ele queria não era sacrifício. O que ele queria não era uma liturgia seca, sem vida, sem alma, sem formosura. O que ele queria não era uma manifestação com camisa de força, formal, porém sem vida, sem sangue, sem emoção, sem compaixão e sem paixão. Ele não queria nunca que os seus discípulos usassem a apatia para dar desculpa da sua santidade, ou que eles eram diferentes por ser melhores do que ninguém. Nós encontramos Jesus ao tirar a capa, nós compreendemos que o que ele queria era dizer para todos aqueles que estavam ali: "Eu desci para que vocês saibam que existe um Deus, que lá no Jardim do Éden, o que ele queria tão somente era relacionamento. Mas o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão veio para restaurar essa comunhão e esse relacionamento." Amados irmãos, e a terceira pontuação, reflexão que nós poderíamos ou podemos fazer nesta noite é que o Senhor, quando pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos, ele estava ensinando aquele colégio apostólico que a igreja precisaria de tê-lo como o mestre que veio para servir. E assim como o mestre se posicionou, a igreja também deveria se posicionar. Jesus veio para servir. Por isso que a palavra do Senhor nos diz no livro de Filipenses: amados irmãos, que vocês tenham o mesmo pensamento de Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, ele nos deu esse grande ensinamento. Nós nascemos em Cristo, e se nós estivermos, ou se nós estamos nele, é para servir. Muitas vezes, irmãos, o sistema nos leva a sair, a usar ou procurar outros nortes que nos levem
a nos dar o orgulho do cargo que nós ocupamos ou da posição que nós vivemos, e nós muitas vezes queremos ser servidos. Ou muitas vezes, quando estamos na igreja, ficamos assim preocupados porque não foi dada a oportunidade, ou porque não fui eleito naquele cargo. E muitas vezes o diabo coloca essa tristeza no coração da igreja. E muitas vezes a igreja ela tem as suas divisões e sobredivisões, porque as pessoas estavam procurando cargos para ser servido, quando na verdade o Senhor não tem cargo, o Senhor tem encargo. E o encargo é exatamente para que sirvamos uns aos outros, como aconteceu com a igreja de Damasco, a igreja da Mesopotâmia, a igreja que viveu lá em Jerusalém no primeiro século, onde tudo era comum entre eles, e eles se serviam e viviam naquela comunidade com oração e com partir do pão, e com isso caiu na graça daqueles que estavam de fora, porque viram uma igreja diferenciada, uma igreja que estava pronta para servir. Isso me faz trazer à memória o reverendo Alfredo Maciel, que uma determinada vez, um determinado momento, eu estava com ele em determinado estado, e quando alguém estava liberando a palavra para que aqueles pastores que estivessem ali pudessem usar, saiu entre eles um jovem e disse: eu quero aqui refutar e fazer aqui uma manifestação de indignação. E quando todos ficaram ali, naquela interjeição, naquela expectativa, o que é que ele queria colocar, qual a sua refutação, ele se dirigiu ao pastor Alfredo Maciel e disse: pastor, eu tenho uma mágoa muito grande do Senhor, porque quando eu era seminarista, o Senhor abusou muito da minha presença naquela igreja. O Senhor mandava eu limpar o chão, o Senhor perguntava se eu queria limpar os bancos da igreja. Quantas vezes eu fiz o papel ali de diácono, o Senhor me delegando essas funções. Pastor Maciel, Alfredo Maciel, eu quero dizer aqui ao Senhor que o Senhor não faça isso com outro seminarista. E ele começou ali desabafar e jogar palavras de mágoa, palavras de amarguras. E quando ele terminou, o pastor Alfredo Maciel pediu a palavra e disse assim: meu amado reverendo, eu quero lhe pedir perdão também ao senhor, mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa: se o senhor não tivesse limpado os bancos daquela igreja, se o senhor não tivesse se colocado muitas vezes ali como diácono, se o senhor não tivesse ali dirigido algumas vezes o meu carro, se o senhor talvez não estivesse ali zelando, cuidando do púlpito da igreja, o senhor hoje não seria o pastor desta catedral. Porque o que eu queria dizer ao senhor naquela época é que nós fomos chamados para servir. Irmãos, onde há humildade, onde há disponibilidade para ajudar, para fazer o serviço, ali tem um pouco da essência do que Cristo nos ensinou. E muitas vezes é um paradoxo tremendo alguém sair da sua posição para lavar os pés daqueles menos favorecidos.
Isso também me faz lembrar um pastor que estava ministrando, pastoreando a igreja, e naquela igreja tinha algumas famílias que viviam quase sempre refutando o seu ministério e afrontando também com palavras e com resistência a sua presença ali. E o pastor sempre ia ao encontro, ia também confrontando, afrontando aquela família. Quando foi um dia, ele já estava pronto para ir embora, que não suportava mais. E ele disse: Senhor, eu não suporto mais. O que eu devo fazer? E o pastor ficou aguardando uma resposta. E naquela madrugada o Espírito Santo de Deus disse: meu filho, no domingo, quando você chegar, em vez de você ministrar esse sermão que você pregou, em vez de você se preocupar com essa hermenêutica, essa homilética, você vai fazer algo que vai para a prática. A primeira coisa que você vai fazer quando chegar na igreja, chame essa família e lave os seus pés. Lave seus pés. Enxugue seus pés. Diga-aos que os amam e que depois você volte a falar comigo. O pastor, em alguns momentos, naquele instante, ficou duvidando se aquela voz era uma voz sua ou era a voz do Espírito Santo. E ele compartilhou isso com a esposa, compartilhou com os filhos. Os filhos disseram: pastor, meu pai, eu não entendo nada disso, como o Senhor tem colocado, mas uma coisa eu faço, uma coisa eu lhe digo: se o Espírito Santo lhe falou, faça isso. Mas para encorajar, eu quero também ir. E a esposa disse: eu também quero. E assim fizeram, irmãos. E naquela noite, quando ele chamou, o pastor convocou aquela família para ir ali à frente, houve um quebrantamento espiritual muito grande. Aquela igreja provou um avivamento que nunca tinha provado antes. Aquela igreja viveu o tempo de Abacuque, quando o Senhor falou a Abacuque, o Senhor falou a Abacuque: diga a esta igreja que comece agora a servir, a amar, a querer relação, a viver uma vida de relacionamento. Abacuque, quando entendeu isso, disse: aviva, Senhor, a tua obra no nosso meio. Que haja um avivamento, Senhor, no nosso meio. E naquela noite, irmãos, houve 36 decisões. Pessoas que disseram: eu também preciso de lavar os pés de alguém. Eu preciso de pedir perdão a alguém. Eu preciso de servir a alguém, porque eu nunca quis sair da minha zona de conforto. Oh, amados irmãos, eu tiro para mim, com esse texto, 3 grandes lições. A primeira é que se nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus, devemos beber nesta fonte, a fonte do amor. E quando nós tivermos as nossas dificuldades para amar, devemos lembrar que ainda existe amor nesta fonte. Por isso que o salmista, ele dizia: levou-me à sala de banquete, e o estandarte que ele colocou sobre mim foi o amor. Que devemos pedir ao Senhor que coloque esse estandarte sobre a nossa vida, que nós possamos amar mais do que somos amados, nos dirigirmos às pessoas e perguntar o que é que precisamos fazer para melhorar o nosso amor, a começar pela nossa casa, a começar com os nossos
familiares, a começar com as pessoas que estão mais próximas, a começar com a igreja. Sem amor não há cristianismo. Sem amor o que existe é religiosidade, é culto seco, sem alma, sem emoção, sem paixão. E Jesus, a sua última Páscoa, ele fez questão de relatar. E João diz que ele amou até o fim. E é nesse amor, irmãos, que nós devemos viver. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós fomos chamados para servir. Fomos chamados para dizer aos irmãos que nós não somos nenhum religioso. Nós não estamos na posição de nenhum autoridade que queira só ser servido. Não, servir é uma questão de honra, é uma questão de amor, é uma questão de relacionamento. E o terceiro ponto que nós precisamos de fazer, irmãos, é saber que assim como Jesus foi para o Pai, nós podemos ir qualquer hora, qualquer instante, e que a pergunta que nós precisamos de estar nos questionando todos os dias é a seguinte: nos nossos passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse no nosso país, passando por um momento tão sinistro, tão obscuro, com tanta turbulência, com tanta gente sofrendo? Se ele ficaria na sua zona de conforto, ou se ele estenderia suas mãos para os menos favorecidos e para aqueles que estão precisando. Muitas vezes, irmãos, eu fico a pensar, se Jesus estivesse no nosso meio, o que ele faria com as pessoas que estão fora da igreja, que estão sofridas, que estão machucadas, que estão com todas as patologias que alguém imagine, tanto física como emocional e espiritual. O que ele faria? O que Jesus faria se estivesse diante de alguém que o fez o mal, que o traiu, que muitas vezes lhe machucou? O que ele faria? Se ele guardaria rancor ou ele liberaria uma unção de amor e de perdão? Irmãos, o livro de João nos traz essa reflexão para os nossos dias. Precisamos de recuperar uma identidade perdida. A identidade do verdadeiro cristianismo, como diz o escritor John Stott, que até hoje o Senhor está esperando e a humanidade está esperando uma igreja nos modos do Novo Testamento. Como dizia William Shakespeare, o jovem cristão que viveu em Jerusalém, na Palestina, ele nunca deveria ter morrido, porque se ele não morresse, o mundo seria um mar de amor, porque ele foi a fonte do amor imensurável. E todos aqueles que falam que andam com ele têm que ter o seu bom cheiro. Como dizia também o grande pensador René Descartes, quando ele se colocava dizendo que nós precisamos de nos esvaziarmos, que nós precisamos de pregar a teologia da renúncia e da desconstrução, para que o amor de Cristo tome o nosso coração e vivamos o verdadeiro evangelho. É isso, irmãos, que nós esperamos ser. Ao refletirmos João, possamos beber desta fonte, seguir estes nortes que o Senhor nos ensinou, mesmo sabendo que é paradoxo vivermos tudo isso nos dias de hoje, mas que eu tenho certeza que a igreja será uma igreja mais poderosa na terra, que a igreja estará pronta
para estar dizendo sempre: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor, pois, encha-nos desta graça, deste batismo do amor, deste batismo de servir, deste batismo de relacionamento, e que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar pelo nosso país. Eu quero pedir ao Senhor misericórdia. Ó Pai, eu quero te agradecer porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. E ela nos desafia todos os dias vivermos aquilo que Jesus ensinou. Porque palavra, Senhor, ensina, mas, Senhor, testemunhos, gestos, práticas arrastam. O mundo, Senhor, a nação está esperando este avivamento na igreja. A nação está esperando que esta igreja, que se diz ser os braços de Cristo, as mãos de Cristo, os pés de Cristo, a cabeça de Cristo, possa estar viva e ativa para salvar, Senhor, esta nação, porque este foi o compromisso que o Senhor colocou em nossas mãos. E de pregar o evangelho, e de fazer o bem, e de anunciar as boas novas. E a tua palavra nos diz que ai de nós, se esperarmos o dia de amanhã, como dizia aqueles leprosos lá na tua palavra no Velho Testamento. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Nos encha da tua graça, nos encha do teu amor. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa a igreja, a primeira igreja, Senhor Deus, de Cuiabá. Abençoa a IPI de Cuiabá, Senhor. Abençoa o reverendo, Senhor, Drailton. Encha ele da sua graça, que cada dia, Senhor, ele receba uma unção fresca e aonde colocar as suas mãos e os seus pés, que o Senhor esteja dando vida e que esta vida se estenda à sua igreja e que o conselho desta igreja, Senhor, seja instrumento poderoso em tuas mãos. Que, Senhor, os membros, os congregados, Senhor, saibam que esses últimos dias o Senhor quer os usar para a sua honra e para a sua glória, Senhor. E quando assim eles fizerem, esta nação vai saber que existe um Deus poderoso em Cuiabá e que o nome do Senhor foi glorificado. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço e te oro assim. Tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado irmão, pastor Drailton, meu